12h23, deixa eu aproveitar agora e abrir aqui o nosso microfone para a gente falar, tá? Com a doutora Snipe, na verdade a Ana Aparecida, conhecida como doutora Snipe, hoje ela traz, portanto, 4 pontos diferenciados para você, né, que é ouvinte da 100.3, resolver esse rol, né, de conflitos existentes na sua vida e às vezes você não consegue resolver por conta própria. Eu quero te dizer que existe um momento que a gente precisa contar com a ajuda de um profissional naquilo que nós não estamos, conseguindo resolver sozinhos. Eu sempre falo isso. Seja depressão, seja uma dificuldade de administrar o financeiro, dificuldade de se relacionar bem com a família, com os filhos, né? com os familiares, no emprego. Então, essa onda de conflitos, você precisa trabalhar ela com muita naturalidade e espontaneidade. Deixa eu aproveitar agora e falar aqui com a doutora Ana, né? Conhecida como a doutora Snipe, acerca desse assunto. Ana, mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui na 100.3, tá? E que nós possamos hoje compartilhar, através aí da sua fala, da sua experiência, com outras pessoas mais que precisam, portanto, do auxílio do seu serviço. Boa tarde, menina. Boa tarde, Carlos Júnior. Muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui novamente, falando sobre um tema tão delicado quanto esse, mas um tema tão necessário. Então, é muito importante, pessoal, que a gente entenda que a gente precisa aprender a lidar de maneira inteligente com os problemas. Porque, caso contrário, a gente vai sempre protelando a solução daquilo quando a gente vê, torna-se uma tempestade muito maior. E eu tenho observado contato com pessoas, inclusive da área da saúde, da educação, de tudo. Pessoas que intelectualmente estão assim num nível muito absurdo, têm todas as técnicas, todo o conhecimento para lidar com a vida, mas quando fala no trato emocional, são pessoas que estão fragilizadas. Ou seja, elas estão sempre aptas para cuidar das outras pessoas, mas nunca estão prontas para cuidar de si próprias. Agora me diga uma coisa, Ana. Se você, na verdade, não tem saúde, você estaria apta para cuidar da saúde de alguém? Não, em hipótese alguma. É o que a gente, na verdade, vê. Às vezes, a formação acadêmica ela é perfeita. Exatamente. Mas quando vai para o interior dela, está completamente destruído. Então, com essa necessidade, com essa carência, esse profissional, por mais habilitado que seja, ele não consegue dar o resultado que talvez ele está no coração dele, o desejo dele realmente assim o fazer, né? Exatamente. E são pessoas que, se você olhar, elas conseguem até ter um bom resultado no trabalho, no dia a dia, mas elas têm um potencial extraordinário para fazer coisas grandiosas. E aí, às vezes, as pessoas perguntam por que ela não faz? Porque o emocional dela está muito fragilizado. Os problemas que ela vem enfrentando estão se acumulando. É como se você pegasse um quarto da sua casa e começasse a jogar lixo ali dentro. Chega uma hora que fica insustentável. E é nesse momento que, normalmente, o processo depressivo é muito maior, a queda emocional é muito maior, é o momento que até a saúde física da pessoa piora. E aí a pessoa fica perguntando por que do nada ela foi parar no hospital? Com uma dor de cabeça terrível, uma dor no estômago terrível e muitas outras causas, inclusive o câncer, que até mesmo o câncer já foi cientificamente comprovado que ele está muito irrigado com coisas que a gente não trabalha emocionalmente. Então, de uma hora para outra, a pessoa adoece e ela fala assim, mas como assim? Não é de uma hora para outra. Foi somando aqueles problemas. Foi plantando, né? Até que chegou um momento que é como se você pegasse uma caixa d'água e enchesse de água. Chega uma hora que transborda. E aí, na hora que transborda, não tem o que fazer. Você acaba indo para o hospital. Então, o que eu falo hoje para as pessoas é, comece a tratar essas pequenas feridas, esses pequenos probleminhas hoje, para que eles não se transformem em algo maior no futuro. Porque esse algo maior no futuro vai fazer com que você pare de ter contato com a sua família, de que você pare o seu trabalho, você pare de fazer aquilo que você gosta para cuidar da sua saúde. Então, não deixe chegar no limite para você começar essa mudança. É importante começar logo. Na nossa conversa, você falou que como lidar com adversidades, né, problemas de maneira inteligente, em 4 passos simples. Exatamente. Que passos são esses? São passos tão simples que as pessoas acabam deixando de lado, porque acham que, imagina, isso não vai funcionar. Existem 4 processos que, se você fizer isso no seu dia a dia, você consegue lidar melhor com o problema. O primeiro dele é controle emocional. Diante de um problema, você não consegue controlar a sua emoção. Mas você consegue controlar a forma como você reage. Então, no momento da raiva, você tem dois caminhos. Ou você explode e transforma aquilo que era um problema
problema pequeno num problema muito maior, ou você simplesmente respira, mantém o controle e fala, ótimo, nesse momento eu não vou me exaltar, eu não vou entrar em concordância com o outro. Não vai conflitar. Não vou conflitar. Por mais que a vontade seja, mas quem ali mantém o controle é quem vai dominar o processo. Porque por mais que o outro explode, quando ele vê que ele não consegue exercer força sobre você, o que acontece? Ele tende a diminuir, ele minimizar. Né? Isso é qualquer coisa. O problema é quando ele chega até você, que ele percebe que ele não vai encontrar ali terreno para ele crescer, ele tende a diminuir. E aí você consegue começar a enxergar melhor as soluções do problema. Então o primeiro ponto é controle emocional. Eu participei de um curso uma vez e o professor ele dava assim, uma tática para a gente, na área de jornalismo, que quando você vê uma pessoa muito exaltada, falar gritando em cima de você, e existem pessoas que se às vezes, na verdade, você não tem discernimento ali, em vez dela se controlar, a tendência é ela ficar mais violenta e até te atacar. Exatamente. Mas se ela fala alto, você passa a falar no mesmo nível dela e tal, entendeu? Mesmo que você está só enchendo linguiça, né? Mesmo que tá enchendo linguiça. E tal. Por que existe situação e oposição? É o que a gente está falando aqui. Você, na verdade, traz uma matéria dizendo que aquele ar-condicionado é o melhor do mundo. Eu levanto outro e falo, foi descoberto e tal, que aquele ar-condicionado está gerando câncer. Então, as pessoas têm que ter cuidado. Então, as pessoas vão ficar divididas. Exatamente. Né? E na política, assim, às vezes, num momento desses, você, para não deixar... Às vezes, você... Pelo menos eu falo como homem, tá? Se tem uma coisa, na verdade, que deixa um homem muito abatido, é alguém importante respeitar ele na frente da esposa e dos filhos. Sim, né? Exatamente. Se tem uma coisa que deixa o homem, na verdade, um leão se tornar realmente num animalzinho, é justamente isso. Então, é uma das táticas, até para quem é homem que faz negócio e tal, tem pessoas que elas são treinadas para pressionar o outro psicologicamente falando. Exatamente. Manipulação emocional. Manipulação emocional. Então, se você não tiver essas habilidades, você vai ser uma marionete na vida das pessoas. Exatamente. Uma marionete. E às vezes as pessoas pensam, Carlos Júnior, que manter o controle emocional é você baixar a sua guarda para que o outro cresça. Não é isso. Não. É você ter segurança o suficiente para a pessoa entender que ela não pode crescer em cima de você. Então, você traz a pessoa para o seu nível. Você nunca vai até o nível dela. Então, você fala, peraí, quando você parar e me ouvir, a gente continua a conversa. Pronto. Então, você tem que aprender a controlar a situação. Quando você controla a situação... E é um processo de treinamento. Quando você começa a fazer esse processo, você começa a se sentir tão autoconfiante que você começa a dominar sobre qualquer situação. E aí você consegue ter muito mais resultados. Me diga uma coisa, hoje com essa questão, não só a pandemia, que dívida sempre, né, as pessoas sempre acometeram dívida, tem negociar, mas quem tem comércio, né? Sim. Às vezes você está hoje fazendo uma projeção de uma receita Y, deu um problema, pode cair ela, e nem todos os vendedores... né, tem a mesma postura. Às vezes alguém vende e quem cobra um outro. E precisa, portanto, hoje esse profissional, esse proprietário, esse gerente, né, ou esse proprietário ter essas habilidades num momento de conflitos assim, né? Exatamente. Você tem atendido, inclusive, muitos empresários também, né, acerca dessa necessidade de autocontrole. Às vezes tem pessoas que não têm controle nem com o funcionário. Porque se brincar, é como assim, você fosse o patrão, o funcionário fosse o contrário, você fosse o empregado e o funcionário fosse o patrão. Porque a pessoa impõe uma coisa fora do certame e tem pessoas que, quando ela perde esse controle, a maneira é ser agressiva demais. Exatamente, e acaba perdendo a razão durante uma discussão. Numa discussão simples, que poderia, na verdade, entendeu? Você falando sobre isso, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela mencionava acerca de dízimo. E é radicalmente contra. E tem que respeitar a opinião de cada um. Né? E ele levantou a voz e pá. Então eu falei assim, eu vou parar por aqui, porque se você for gritar e eu for gritar também, nem você vai entender, nem eu, nem Deus vai ajudar nenhum dos dois. Sim. Então onde é que está o Espírito Santo disso aqui? Você fica calmo, eu estou indo embora, e depois eu volto, a gente recomeça o papo. Não, eu estou tranquilo, eu estou calmo. Eu falei, não, você não está calmo. Seu tom de voz não é esse, e se eu ficar, na verdade, no mesmo nível, o seu não vai funcionar. Exatamente. Fui para casa, voltei depois, comecei, sabe resumindo a história? Tanto ele e a esposa acataram que os dois até se converteram. Quebraram, portanto, aquela resistência que tinha. Porque você conseguiu ter controle emocional para lidar naquele momento. E ele, na verdade, depois pôde falar, Carlos, realmente eu não entendia, mas a prosperidade veio para a vida dele. Porque não é você ser forçado a fazer alguma coisa. Que nem você. Você está aqui proporcionando uma oportunidade para quem quer. Dá oportunidade para si próprio. Isso. Não é impondo, é ofertando às pessoas que existe uma possibilidade para você que conflita com problemas e não tem habilidade. Tem um profissional que pode te ajudar você
ter habilidade para resolver isso de maneira, né, coerente, sem, na verdade, ter que usar a justiça ou chegar, né, às vias de fato fisicamente com alguém. Então, assim, você que está ouvindo agora, na verdade, é o momento de você usar a sua inteligência. Porque hoje é através da minha e da sua inteligência que nós resolvemos problemas tão graves que a gente nem imagina, né? Exatamente. O trabalho que você faz é muito lindo e eu acho muito bacana, porque as pessoas que querem dar a si própria uma oportunidade, eu tenho certeza absoluta que elas estão dando para ela um próprio presente. Estão se premiando com algo benéfico que pode ela, na verdade, ser um pai mais equilibrado, ser um esposo mais equilibrado, né? Um patrão, um funcionário, sei lá. Ser uma pessoa com melhor convivência no meio hoje, que é necessário que o diálogo, né, seja, portanto, uma chave para a gente. Agora, me diga uma coisa, qual problemas hoje assim, na cerca de relacionamentos que você acha mais grave? Se caso alguém tem em casa agora ouvindo, precisa ele com urgência dar um time, dar um stop nisso e se reprogramar para que realmente não possa ele ter talvez um insucesso maior com uma atitude errônea dele, num caso desses. O que eu acompanho muito dos meus alunos, abuso emocional entre casais, Sim. Entre pais e filhos. Como é que é o abuso emocional? O abuso emocional é quando você trata o outro com indiferença, quando você trata o outro com palavras que fazem com que o outro se fere. Tem mulheres, por exemplo, Carlos Júnior, que elas não conseguem olhar para o espelho e se sentir bonita, porque o parceiro tá o tempo inteiro dizendo que elas são feias, que elas são gordas, que elas não têm capacidade, e aí elas não conseguem emagrecer e ficam se perguntando por que tentam tantas dietas e não conseguem emagrecer. Porque o emocional dela tá tão fragilizado, tá tão doente, que elas não conseguem, por mais que elas façam qualquer coisa, por mais que deem para elas um medicamento milagroso, não vai fazer efeito. Problemas de abuso emocional, abuso psicológico, agressividade, agressão física mesmo, mulheres que não conseguem sair de relacionamentos abusivos porque elas se sentem dependentes daquele parceiro, não só financeiramente, mas muitas vezes emocional. Por mais que ela queira sair daquela situação, é como se tivesse um visgo tão forte ali que elas não conseguem sair. A mesma coisa de homens também. Homens que às vezes estão em relacionamentos forçados, né? Que eles não se sentem bem. E aí às vezes as pessoas perguntam por que ele trai? Porque ele tá querendo sair daquilo ali, mas como se tivesse alguma coisa que ainda aprendesse. E aí, às vezes, por exemplo, eu já atendi aluno que eles se viram naquela situação e hoje estão divorciados. É fácil você chegar pra uma pessoa e falar pra ela se divorciar? Não. Mas é o momento que você liberta os dois. Quando chega o momento que os dois estão doentes, que não tem mais o que fazer, a separação, às vezes, é o melhor remédio para os dois. Isso. Eu tenho certeza que agora os dois vão conseguir seguir caminhos muito melhores, porque percebiam que juntos um machucava o outro. Um prejudicava o outro. Porque então, às vezes quem fala mais, no caso, você é mulher, eu sou homem, eu vejo que a mulher ela tem a tendência de falar mais. Exatamente. E às vezes a mulher solta uma enxurrada de ofensas. Então, às vezes, o homem, se ele dá uma pedrada na mulher, uma palavra que ele fala... Ele é mal visto. Ele, na verdade, ele destrói ela. Porque o homem fala aquele monte e descarregou. Talvez um beijo, um abraço, um momento de prazer, para ele apagou aquilo ali. A mulher não. Ela leva para o subconsciente. Depois eu sempre comparo com, por exemplo, assim, uma vaca. Ela se alimenta, né? Depois ela deita, ela vai remoer aquilo que comeu. Psicologicamente, na mulher acontece a mesma coisa. Ela traz do seu subconsciente aquilo que aquele homem falou, por que ele falou isso, por que ele me tratou assim, e ou seja, ela fica literalmente mal. E ela leva a vida inteira. E o mais engraçado disso tudo é que às vezes ela passa um tempo e ela esquece aquilo. Só que num pequeno gatilho que ele fizer, ele lembra tudo daquilo. Ativa tudo novamente. E aí a hora que começa aquele conflito é a hora que às vezes acontece o divórcio. A maioria dos divórcios acontece não foi por uma coisa que aconteceu naquele momento, foi por uma somatória de coisas. E quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente começa a verificar quais são esses furinhos, quais são as coisas que a gente foi vivenciando nos relacionamentos, no trabalho, em tudo que foi fazendo com que aquilo crescesse a ponto de fazer com que você acabe o relacionamento. E muitas vezes, Carlos Júnior, não é nem o próprio relacionamento, ou o trabalho, o que faz. Às vezes são coisas anteriores que aconteceram naquela situação, que a pessoa não sabe lidar e o parceiro não consegue identificar. Por que você age assim? Por que você faz isso? Não entende que ela já vem com um trauma emocional.
E se ela não trabalhar esse trauma emocional, é a vida inteira repetindo. Ela pode entrar no relacionamento, sair no relacionamento, no trabalho, sair no trabalho, montar um negócio. Por que às vezes tem empresário que monta vários negócios e não consegue ter sucesso? Mas não é porque o cara é incompetente, a família acha que ele é incompetente, mas não é. Ele tem competência. O que ele não tem é a habilidade para lidar com traumas que ele tem, e aí esses traumas acabam fazendo com que ele não tenha resultado. Então, enquanto ele não trabalhar, ele fica nesse ciclo vicioso o tempo inteiro. Então não adianta. Se você tá vivendo um ciclo vicioso, você tá num relacionamento ruim, procure a raiz do problema. Enquanto você não curar a raiz do problema, você vai ficar como se você estivesse pegando uma árvore, você vai lá, você poda os galhos, daqui a pouco cresce de novo, cresce de novo. Não adianta. Enquanto você não e às vezes cresce até com mais força do que estava. Exatamente, né? do que estava. Mais vigor. Com mais vigor. Então não adianta. Enquanto não trabalhar a raiz do problema, você vai ficar o tempo inteiro vivendo aquela mesma dor. E aí chega uma hora que não dá mais. E eu falo isso por experiência própria. Enquanto você não trabalhar essa dor, você vai ficar sofrendo a vida inteira do mesmo jeito. Então não adianta, precisa trabalhar a raiz. E você colocou a questão de relacionamento, até a Bíblia, na verdade, é bem clara, né? A Bíblia é contra o divórcio, mas existem lá as características que a pessoa pode se divorciar, né? E o que eu observo com isso? A quantidade de casais que hoje vivem aparentemente, na verdade, com um casamento para manter a aparência contra os amigos, contra a família, mas elas, na verdade, não sabem mais o que é uma noite de prazer. Não. Elas não sabem mais o que é ter alegria, né? Exatamente. Elas não sabem mais o que é viver, porque estão vegetando, na verdade, né? Vegetando. Isso os dois sofrendo. A alta sociedade, não importa a classe, alta, média, baixa, é um problema que pode atingir todas essas pessoas. Então, que você colocou, essa questão dessa pressão psicológica é algo muito forte. E você que está aí, acho que é hora de você parar, dar um stop. A gente está falando aqui de algo que a Ana também. Eu já tive experiência de separação. Eu mesmo chegou um momento da minha vida, entendeu? Aqui que eu parei para analisar. Falei, bom, acho que o clima aqui chegou no limite. Tentei de todas as formas, de toda maneira que ia. Quando eu usei a última chave que eu tinha, falei, bom, aqui agora eu tenho que voltar para o zero. Entendeu? Fui primeiro a Deus e orei, coloquei a mão no meu coração e falei, Pai, o que tiver qualquer sentimento por essa pessoa, eu peço que o Senhor arranque hoje do meu coração. E que se eu faço o mesmo no coração dela, para nem eu nem ela sofrer. Sim. Foi o que aconteceu, eu sentei e conversei. Até hoje foi assim e tal, e dessa forma, e tal, definiu a situação e acabou. Entendeu? Então, assim, mas se nem todo mundo, às vezes, tem esse equilíbrio, né? Tem gente que tem até medo de falar que já separou, tem medo de pessoas meio... ou a gente, na verdade, enfrenta o problema de frente, ou vamos ser uma verdadeira marionete da própria vida. Exatamente. Com os conflitos diários. Então, acho que o homem não tem que ter medo de problema, o homem não tem que ter medo de falar que ele teve um relacionamento assim, o homem não tem que ter medo, né, do que uma ex pode falar, ou que a mulher tenha medo do que o homem vai falar. Por isso que a personalidade do homem, ela tem que ser tratada a cada dia. Eu peço a Deus que todo dia ele pule, entendeu, o meu caráter. Sim. Porque se chegar a Polícia Federal aqui, quem quer que seja, aqui eu vou. Mas se tiver advogado, vai resolver. Mas uma das coisas que eles vão conseguir tocar é a minha personalidade, a minha fé, entendeu? E se eu realmente devo, eu sou inocente. Exatamente. Porque você pode ser acusado de qualquer coisa, mas a sua autoconfiança do que você fez, que você deve, que você... Não tem nada melhor. Quantas pessoas são presas hoje, né, recentemente, né? Porque, às vezes, aconteceram algo e tiraram ela do foco e botaram numa situação que não convém. Você que está me ouvindo agora, quem sabe que você não recebe um processo aí, que alguém jogou em você uma coisa que você não deve. Mas você ficou tão apático, tão temeroso, que você, na verdade, não era realmente isso que falaram, você acabou aceitando. Você começa a achar que aquilo que é mentira está na verdade. Você tem a verdade... Será que eu realmente não sou essa pessoa? Acho que ele fulano tem razão mesmo. E começa você a se vitimar. E quando você começa a se vitimar, meu amigo, minha amiga, a situação fica complicada, né? E a autoconfiança é aquela primeira coisa que é quebrada quando os problemas começam a acontecer. Uhum. Quando os problemas começam a tomar uma proporção, a primeira coisa que você deixa é de acreditar na sua própria capacidade. Uhum. Qual a saída para isso? Para quem está vivenciando nesse momento? Ele tem que assumir que ele tem um problema. A primeira coisa que ele precisa assumir é não tenho um problema. Não ser mentiroso. Eu tenho um problema e eu quero resolver. Porque não adianta nada a mãe, o pai, o esposo, a esposa falar você tem um problema, vai resolver. A pessoa precisa tomar essa atitude. A iniciativa é dela. A iniciativa tem que ser dela. Porque uma vez
vez que ela tem a sociedade de iniciativa, ela se abre para receber isso. Quando ela se abre para receber, aí ela começa a identificar qual é a raiz de verdade desse problema. E não tem como fazer isso sozinho. A não ser que você tenha muito conhecimento. Mas até mesmo nós que somos profissionais, precisamos de outros profissionais. Não adianta, a gente não consegue fazer essa autoanálise sozinho. A gente precisa de outra pessoa para nos instruir. Ou seja, por exemplo, eu sou mentora, eu preciso de um mentor acima de mim para me dizer, olha, o caminho não é esse, o caminho tem que ser para cá. O que você tá fazendo não tá dando certo. Ó, o problema é esse, porque a gente não consegue enxergar isso sozinho. Então é preciso procurar. O segundo passo é procurar ajuda. E esses 4 pilares que eu tô falando para você, Carlos Júnior, que é controle emocional, responsabilidade, alcance, duração, esses 4 pontos, eles são extremamente importantes nesse processo. Foi o que fez com que eu trabalhasse um lado da minha vida que foi um lado muito ruim de infância, que me trouxe uma dor muito grande e que me prejudicou durante muitos anos. Quando eu entendi isso, que eu coloquei na minha mente, opa, peraí, eu tenho o poder para resolver isso. Porque eu tenho um criador acima de mim que me dá força. Mas se eu não acreditar, ele também não consegue agir. A iniciativa é sua. A iniciativa é minha. Então ele não bate na nossa porta e fica obrigando a gente a entrar. Ele simplesmente espera que a gente abra e entra. Então eu me permiti para que aí agora a cura começasse, a cura acontecesse. E é uma jornada. Então é preciso, primeira coisa. Essa experiência para você foi muito dolorosa? Demorou muito tempo ou foi... Extremamente dolorosa. Extremamente. Por quê? Porque é uma coisa que você não espera. É uma coisa que aconteceu na infância. Então, quando acontece alguma coisa na fase de infância, ou seja, naquela fase que você espera, que os seus pais te protejam, que a sua família te proteja, que o ambiente te proteja, e isso não acontece, você acaba acreditando a vida inteira que você não tem nenhum lugar seguro para você ficar. Então, quando você começa a achar que não existe, que é inconsciente, tá, gente? Não é que eu tô pensando que não tem um lugar que não me sirva. O nosso inconsciente, ele consegue trabalhar sozinho. E ele leva a gente para caminhos que a gente não consegue explicar. Então, você começa a repetir situações que você fala assim, mas peraí, por que isso tá acontecendo? Então, inconscientemente, nenhum lugar era seguro para mim. Então, se na minha casa, na minha família, no meu ambiente, no meu ciclo não era seguro, por que aqui é um ambiente que eu vou me sentir seguro? Por que no trabalho é um ambiente que vai me sentir seguro, onde eu tenho pessoas estranhas? Né? Não tem como. Por que nos relacionamentos você vai se sentir seguro? E muitas pessoas vivenciam coisas parecidas. É verdade. E aí ele fala, por que eu consigo chegar dentro da minha casa e não consigo amar a minha esposa como ela gostaria, tratar a minha esposa como ela gostaria? Mas será que o ambiente que ele cresceu, o ambiente onde ele foi formado emocionalmente, proporcionou isso para ele? O exemplo, né? O exemplo. Outra coisa que eu acho muito importante tocar, que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é a mais pura realidade. Sim. Por que existem hoje tantos filhos sem pais acompanhando? Verdade. E aí eu falo assim, gente, é porque vocês estão olhando o local errado. Você tem que curar o pai. Porque se você cura o pai, esse pai ele consegue dar amor pro filho. Um pai que não teve amor, que ele não entendeu, que a infância dele não foi legal, ele não consegue transmitir. Ninguém transmite o que não tem. Raros os casos que a pessoa fala assim, peraí, eu não vou ser igual ao meu pai, eu vou mudar. Mas a pessoa tem que ter uma percepção e um conhecimento muito grande para ela quebrar esse paradigma. E nem todo mundo tem acesso a isso. Eu vou trazer esse tema com você aqui agora, que é extremamente interessante. Eu creio que tem muitas pessoas nessa situação. E você que está nos ouvindo aí, tá? Inclusive você tem traumas, sei lá, com seu pai, você talvez, alguns casos de mulher, de mães é menos, mas tem também muitos traumas aí com a sua mãe. Às vezes ela que veio de um mundo, entendeu, outro, começou a beber, usar drogas, te abandonou, largou você aí num vácuo, né? O seu pai que às vezes tentou ou até mesmo te estrupou, e é um problema seríssimo, na verdade, psicologicamente falando. E essa questão que ela tocou é muito importante, a questão da paternidade. A questão da paternidade é muito importante hoje e tem gerado muitos conflitos, inclusive muitas divisões, né? E divisões aí com lacunas gigantescas. A gente volta aqui. Papiano, estou aqui falando, portanto, ao vivo com Ana Aparecida, conhecida como Doutora Snipe aí nas redes sociais. Você pode estar, inclusive, buscando aí no Instagram, tá? Doutora Snipe. E obtendo, inclusive, um espelho, tá? Acerca do trabalho que ela faz, das pessoas que orientam e mais informações. Inclusive, o zap dela é o 9984-8133. Repetindo, 79, né? 99984-8133, tá bom? E você, na verdade, tem alguma curiosidade, quer falar algo em particular com ela, você pode manter contato que ela vai estar tirando as suas dúvidas. Estou indo ao apoio cultural.
Já volto já já com muito mais para você. Esse é o Tribuna Popular feito para você com todo carinho aqui na 100.3. Tribuna Popular. Jornalismo que faz a diferença. Nós estamos falando acerca da questão de família, né? De família. Pode puxar o assunto, Ana. Perfeito. A gente está falando a respeito de a questão de paternidade, da dificuldade que, por exemplo, os pais têm de assumir os filhos. Aqui eu não quero justificar que eles estão certo ou errado, tá? O objetivo não é esse. Mas o objetivo é a gente entender que tudo tem uma raiz. Uma vez que você tem uma pessoa que, por exemplo, ela não consegue lidar bem com o próprio filho, ela não consegue assumir a responsabilidade com o filho, o compromisso, você precisa entender qual é o comportamento que essa pessoa tem, quais são os traumas que ela tem e, principalmente, o que faz ela tomar certas atitudes. Então, muitas das vezes, essa pessoa ela precisa mais de ajuda ainda. Ela precisa muito mais de apoio do que de críticas. Todo mundo, eu costumo falar que todo mundo merece a chance de mudar a própria vida. Mas primeiro, essa pessoa precisa entender que ela tem um problema, que ela tem um problema comportamental, porque uma vez que você não consegue ter um relacionamento com o filho, por exemplo, é um problema comportamental. Que trauma é esse? Que dificuldade é essa que você tem? Porque vai chegar um momento na sua vida que a falta desse filho vai vir. Isso. Vai chegar uma fase da vida que não vai ter jeito. Você hoje pode não sentir aquela necessidade, aquela vontade de estar próximo de um filho, mas vai chegar um momento da vida que isso vai vir. Só que isso pode vir tarde demais. Então é importante a gente entender. Então, se você quer criar esse relacionamento, se você quer se colocar diante disso, quer mudar isso, você precisa entender que você tem um problema e investigar a raiz desse problema. E outra fonte também, Ana, que eu tenho observado, é justamente, na verdade, não rola uma separação. Sim. Quando você está casado, você, na verdade, é o príncipe da vida daquela mulher, aquela mulher é a sua rainha. Sim. Quando separa, às vezes um ou outro vai mudar essa visão. E essa mudança de visão, o reflexo maior vem nos filhos. Exatamente. O que a gente observa? Às vezes, portanto, a paternidade é algo tão precioso na vida de uma criança, porque existe a mulher. Mas é o pai que tem a autoridade de direcionar acerca do que ele quer ser e até deixar o cara, na verdade, seguir o caminho na mesma visão do pai. Exatamente. Né? E às vezes essa ausência surge um rol de fragilidade e ele, pelo fato de ser amparado pela mãe, acaba, na verdade, ele tendo uma tendência mais de acompanhar a mãe. Exatamente. E aí é onde muitas vezes a gente olha aquele homem muito feminilizado, que tem aqueles comportamentos mais frágeis. Por quê? Porque o grande pilar dele é a mãe. A mãe. E aí ele tende a acompanhar o comportamento da mãe também. Então ele não tem aquela referência paterna. E aí ele tem um conflito. Por quê? Porque ele não sabe qual dos dois ele pode amar. Porque ele acha que se ele amar o pai, a mãe não vai gostar, porque separou. Ele acha que se amar a mãe demais, o pai não vai gostar, porque os dois separou. Então ele fica com aquele comportamento duvidoso. É por isso que muitas vezes ele entra no vício do álcool cedo, nas drogas. Por quê? Porque é o único refúgio que ele tem para ele, por um tempo pelo menos, ele se ver livre daquele sentimento. Porque é muito conflituoso para ele. Ele não consegue entender. E a gente tem que entender que até os 18 anos, essa criança ela ainda está em formação. Então, tudo que ela vê e ela absorve, ela tende a potencializar muito. E aí você fala, nossa, mas é uma coisinha tão simples. Pra gente é simples. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Uma criança ou adolescente, não. Eles são movidos pelo comportamento e pelas emoções dele, pelos hormônios. Então, ele tende a achar que tudo é muito grande. Então, aí você fala assim, nossa, mas esse jovem... Por que os jovens hoje em dia, você comentou na nossa entrevista passada, hoje em dia tudo se fala em ansiedade, síndrome do pânico, em depressão, porque eles não sabem dizer o que eles estão sentindo. E não sabem também, às vezes eles não estão sendo preparados por nós que somos pais e mães, né? Sermos preparados de quê? De dizer assim, o não. Exatamente. O não. Pai, a professora falou que eu tenho que levar um caderno novo. Aí você vai lá, olha que o caderno do cara tá bom ainda, não tem necessidade de comprar um novo, por exemplo, né? Mas você fala, na verdade, para ser aquele paizão, e para, na verdade, o seu filho não ficar entristecido, toma um caderno. E a gente começa, às vezes, a ofertar algo, presentes, tome, e não deixa aquele menino valorizar aquilo que tem. Porque eu e você que começamos a ralar mais cedo, a gente sabe, na verdade, o valor de um relógio, de uma camisa, né? Do alimento em casa. Você te aprendeu a não desperdiçar, porque tem outros irmãos, e às vezes o pai não trabalha, alguém, você que tem que ajudar no alimento. Então você aprendeu, na verdade, a administrar isso. Os jovens hoje não. Então você observa, né? Assim, ó, entra no banheiro, sabe onde é que guarda ali, tá a comida, sabe onde é que tá ali o material de limpeza, e etc, etc.
Eles entram no banheiro, o que eles falam assim? Mãe, olhou lá, na saboneteira não tem um sabão. Se for o pai ou a mãe que entrar, fica quieto, não pergunta o filho, vai lá, pega, põe na saboneteira. Mas se for eles, mãe, não tem sabão não? Sabonete acabou? Mãe, o leite acabou? Abriu a geladeira. Mãe, isso aqui acabou? Entendeu? Então, assim, ficou muito essa dependência está, na verdade, prejudicando muitos jovens. Eu sempre falo, entre pegar o menino pobre da periferia e pegar alguém numa vida social melhor da cidade, soltar os dois no abismo, o da periferia vai sair muito melhor. Porque ele costuma andar descalço, cair, alguém xingar ele na rua, entendeu? Ele arruma a perna de alguém, né? Então, assim, ele vai conseguir, na verdade, superar isso. Porque ele viveu a vida toda ali. Pode ter trauma, pode, mas naquela relação que ele acha que ele tem capacidade de resolver, ele vai reagir de maneira diferente, tá? Então, assim, a necessidade de um profissional hoje para estar dando esse auxílio, e o trabalho que você está fazendo nas prefeituras é muito importante. Sim. Que eu observo uma coisa, Ana. Na minha opinião, servidor público e de que rei, servidor público tinha que prestar o melhor atendimento do mundo, independente de quem fosse o prefeito, independente de quem fosse o presidente ou o governador, entendeu? Porque é uma profissão que todos nós pagamos o salário deles. E às vezes a gente chega em determinados lugares, os caras, ele tem um cargo abaixo do outro, às vezes o chefe é mais simples do que o secundário. Sim. A pessoa quer tratar você como se fosse, sei lá, qualquer coisa. As pessoas humildes chegam lá, tem um dentinho estragado na boca, tá com um cheirinho de CC, quer tratar essas pessoas como se fosse qualquer coisa, assim, desrespeitam literalmente com palavras delas. Então, dá tanta pressão que a pessoa fica apática, né? Eu tive observando, e é uma das coisas, inclusive você que é médico, eu ia falar com você que é médico, eu gosto de falar com advogado, com médico, com pessoas que têm conhecimento, que dá pra gente ir para um enfrentamento maior. O humilde você tem que entender e ensinar ele, mas quem tem conhecimento, que fez a faculdade, está preparado para o embate. O que eu observo? Por que os médicos hoje tratam tão mal seus pacientes quando encontram uma falha neles? Será que ninguém não estudou essa possibilidade ainda? Até o trabalho que você faz de fazer, inclusive, uma consultoria, na verdade, uma mentoria para médicos. Porque os médicos, na verdade, assumem a responsabilidade que é valiosa e importantíssima, porque é cuidar de vidas, só que ou falta uma valorização profissional e, com isso, devido ele não ganhar o que ele gostaria de ganhar para manter o padrão de vida que eles têm, ele consegue trazer um emprego. Amanhece um dia aqui no município, acorda, pega o carro, vai de manhã para a Real da Ajuda, à tarde já tem que sair, que tem que estar em tabela. E ser humano não vai aguentar essa pressão. E aí é a hora que eles acabam explodindo uma pessoa. Aí de que rei chega para fazer realmente o exame e tal, por causa de um detalhe. Talvez eu sou fumante. Sou médico e sou fumante. E aí eu descubro que você é meu paciente. E você, na verdade, eu falei para você não fumar e você acabou fumando. E eu vejo você com cheiro de cigarro. A maneira que eu falo com você é tão desrespeitosa para um profissional experiente. Mas por que eles continuaram assim? Porque os pacientes não aprenderam ainda a fazer o que você falou. A saber se impor. Entendeu? Porque se eu estou errado, eu tenho que entender meu erro. Agora, se eu falhei, né? Eu tenho que assumir o erro. Agora, se eu falhei, me desculpe e tal, mas eu tenho que saber a maneira que você fala. A maneira que você fala com seu filho, né? Mesmo quando ele acerta, quando você tem que saber a maneira que você vai falar. Exatamente. E eu acho que é uma das coisas que os médicos, assim, pelo menos a maioria dos relatos que eu tenho visto, tem pecado muito nisso. E a gente está falando disso, de relacionamentos, né? De táticas para você ter um bom relacionamento. Porque o médico vai descontar num pacientezinho humildezinho, quando na verdade tinha que descontar no vereador, que tem mais conhecimento, que pode ajudar a melhorar a saúde, num deputado estadual, num senador, num governador, num prefeito, no secretário de saúde dele, mas não. Nos grandes é preservado e acaba essa fúria sendo derramada em quem não tem nada a ver. E se for uma pessoa que não tem, inclusive, personalidade, será destruído. Sim. Vai para casa destruído. O emocional dele acaba sendo totalmente abalado. O que você orienta, né, nesse caso? As pessoas que, por exemplo, recebem um tratamento desses, como ela deveria se comportar? Primeira coisa que ela precisa entender é o seguinte, não é com ela o problema. Uhum. Quando uma vez que eu sou atingida por alguém, o problema está mais relacionado com a pessoa do que comigo. Uhum. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma dissociação. Uhum. Entender que
eu tô mais preocupado com o comportamento do médico, porque se ele chegou a agir assim é porque alguma coisa tá escondida. Tá grave, né? Tá grave. Isso vale pros pais, isso vale para relacionamento, isso vale para tudo. Quando alguém me afeta, se eu permito que aquilo que a pessoa falou me afeta, então eu tô com problema. Porque o meu emocional tá tão abalado que eu permiti que outra pessoa me afetasse. Mas se eu entendo que eu não vou me afetar, o que a pessoa falou me chateou, tudo bem, mas eu não vou deixar aquilo entrar dentro de mim. Então aquela pessoa tá com problema. E olha, pra você ter uma ideia, Carlos Júnior, como eu já atendi muitos empresários ao longo desses últimos 7 anos, chegava de eu atender empresário que eu falava assim, o que eu vou fazer? Esse cara tá no topo e eu tô aqui embaixo, como é que eu vou atender esse camarada? E aí, se olhava assim no ambiente normal, você falava, essa pessoa não tem problema. Quando eu ia pro 1 a 1 que eu começava a atender, você descobria o tamanho da carga emocional que o camarada chegava. De chegar homem assim, chorar. Você chorar assim, você falar assim, mas no dia a dia, ele falou assim, pois é, no dia a dia eu sou um personagem. Mas ninguém conhece. Mas se eu não me impor, se eu mostrar a minha fragilidade diante das pessoas, o que vai acontecer? Eu vou perder o respeito. Então, naquele momento, é o que eu sei fazer e é a forma que eu encontrei para equilibrar. E aí é a hora que eles têm. Mas no dia a dia, só Deus sabe ali o quanto eles sofrem. É a mesma coisa o médico. Antigamente, eu tinha o hábito de julgar as pessoas quando eu via agressividade. Mas hoje, entendendo de comportamento, quando eu vejo agressividade, eu olho e falo assim, cara, essa pessoa ela precisa mais de ajuda do que ela pensa. E muitas das vezes ela tá tão imersa naquele orgulho, naquele sentimento, naquela carga emocional dela que ela não percebe. E aí, o médico, por exemplo, ele é visto como o herói. Só que ninguém entende que por debaixo daquela capa branca existe um ser humano. Existe um ser humano, um pai, uma mãe, sabe? Uma pessoa que tá ali resolvendo de carne e osso. E outra coisa, e na verdade é responsabilidade que ele próprio atribuiu. Exatamente, responsabilidade. E se ele sabe que ele só pode gastar 1.000, mas ele que tá numa casa de 2.000, né? E ele tem que fazer alguma coisa, compensar para estar... O que aconteceu? Na verdade, ele pegou uma carga que não é dele. Exatamente. Um ajudo desse, na verdade, seria essencial. Olha, eu sei que ganhar mais R$1.000, morar numa casa melhor é muito bacana, mas a sua vida é mais valiosa. Exatamente. Né? Exatamente. É bom você rever isso. Veja outra maneira, quem sabe, de uma outra maneira. Porque, às vezes, quando você mantém o equilíbrio, você consegue muito mais coisas valiosas do que quando você vai no rol emocional. Exatamente. Eu quero, possível. A pessoa compulsiva com compras, né? Que é um problema muito sério hoje. Sim. Quantos casais não separaram por causa disso? Equilíbrio A mulher pega o cartão emocional do esposo e estoura. Pega o dela e estoura. E, ou seja, não tem esse controle, na verdade. E quando um ou outro sabe, acaba realmente gerando um problema sério e até se separando. Então, exatamente. Hoje, na verdade, o tema justamente é esse. Para você que, na verdade, tem um problema, não corra dele. Seja com a polícia, com a justiça, com sua irmã, com seu pai, não corra dele. Não seja covarde ao ponto de você correr. Procure ajuda com um profissional sério que possa te ajudar. Conte com a ajuda de Deus, que na verdade, ora a Ele, peça perdão pelos seus pecados e na verdade fala com Ele de coração aberto, porque Ele vai te ouvir. Ele ouve quem tomou já uma decisão, quem não tomou, porque Deus, na verdade, Ele quer abençoar todos nós. Mas o que a Ana colocou muito mais cedo aqui no programa, a iniciativa tem que ser minha. Tudo que Jesus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Já está conquistado. Agora, a questão de tomar posse vai depender de nós mesmos. Com quem nós relacionamos, estamos relacionando, o que nós queremos e o que eu quero do meu coração para que assim seja a minha vida. Então, e tem uma coisa interessante para completar esse tema, Carlos Júnior, que eu ouvi uma passagem da Bíblia com um conceito diferente que eu olhei assim e falei, minha vida mudou. Quando o Pedro estava lá, junto com Jesus na água, que ele começou a afundar, Pedro não perdeu a fé em Jesus. Ele não acreditou, não deixou de acreditar em Jesus. Ele simplesmente, naquele momento, ele deixou de acreditar em si próprio. Nem no problema ele pensou. Ele pensou nele. Então, às vezes, diante de um problema, a gente não consegue resolver o problema. Por quê? Porque a gente passa a não acreditar em nós mesmos. Não é que o problema é grande, é que você olha pra você. Se você parar e conversar com todas as pessoas que não conseguem resolver o problema, ele diz, eu não consigo. Ele não diz o problema é grande, ele diz eu não consigo. Então ele dá pra ele a ênfase de que ele não pode. Ele não diz que o problema é grande. O problema ele não vai mudar de tamanho, ele não vai mudar de formato só porque você tá ali. Ele simplesmente mantém o mesmo formato. O que acontece é que nós nos diminuímos diante do problema. Então na hora que você estiver diante de uma situação difícil, eu falo isso pra uma mãe que tá enfrentando ter que cuidar de um filho sozinho, pra um relacionamento que tá ali fragilizado, por um trabalho que não tá acontecendo, por um negócio que você tá vendo que as dívidas estão se acumulando,
aquele problema. E aí, quando você pensar que não, você vai conseguir ter resultados extraordinários. Mas cresça. Cresça você. Comece você a confiar em si próprio. E aí você vai ver que os problemas você consegue resolver de uma maneira muito mais simples. Maravilha. Gente, eu falei aqui com a Ana Aparecida, conhecida como Dr. Sniper aí nas redes sociais. Tá? É um profissional que vem, inclusive, proporcionando a você que ouvinte, né, em sua clientela de amigos e parceiros, realmente ferramentas que têm ajudado eles, na verdade, a tomar um direcionamento na vida. E isso independe de classe social. Os problemas, às vezes, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais problema ela carrega dentro de si, porque quem não tem dinheiro, na verdade, até você diz, indo para casa, eu vi ele sentado, um pessoal que eu passo todo dia, eles estão ali, tá? Mais cedo está na balsa, pedindo alguma coisa, e quando eu passo, às vezes, estão ali dormindo, acorda mais tarde, e assim, porque ele não tem conta a pagar, né? Não tem aluguel, não tem conta a pagar. Então, para ele, realmente, é aquele mundo. Ele ganhou alguma coisa para comer ou suprir a sua necessidade lá acerca de qualquer outra coisa, para ele está tudo bem, né? Mas o empresário não. É o nome dele, preservar a família, os funcionários, a empresa e continuar crescendo e dando lucro, né? Exatamente. Então, é uma carga muito pesada. Por mais que você não vê, mas é uma carga muito pesada. É uma carga invisível. Invisível, né? Invisível. E, na verdade, tem destruído. Por que muitas pessoas, quando tomam um prejuízo grande, vão lá e se enforcam? Exatamente. Né? Se suicida. Por quê? Porque ela não tem, na verdade, esse controle emocional. Então, procure ajuda com um profissional que possa te dar um socorro, tá? Não deixe você, baseado na sua fé, buscar, né, o alimento em Deus, mas que você também possa, na verdade, usar as ferramentas humanas que ele deixou aqui que pode te ajudar. Ana, as pessoas que, na verdade, queiram manter contato contigo, o número continua sendo esse aqui, 799 9984 81 33, e nas redes sociais eles se encontram com Dr. Sniper. Dr. Sniper. Isso. No Instagram. Isso. Você tem Face também lá? Tem, Instagram, Facebook, só procurar Dr. Sniper. No YouTube também tem. Estou sempre postando lá conteúdo lá, pessoal, no YouTube. Legal. Maravilha. Mais uma vez te agradecendo aqui a sua participação, viu? Sucesso aí nessa sua caminhada. Parabéns aí pela essa visão, né, e através da sua profissão contribuir para que outras pessoas encontrem o caminho da vida. Que Deus continue te abençoando. O microfone está sempre aberto às suas devidas considerações finais. Eu quero agradecer novamente por estar aqui com vocês e falar com os ouvintes. Procurem ajuda, procurem resolver os seus problemas. Por quê? Porque isso aí é que vai dar força para você. Cada vez que você resolve um problema, você se sente mais seguro, mais forte e mais confiante para ir para o próximo nível. Então, não permita que a hora que a caixa d'água encher, que ela se romper, e é que você tome a atitude. Porque é nesse momento que você vai estar tão cansado emocionalmente que você não vai conseguir enxergar uma saída. E é normalmente onde respinga em todo mundo na família. Quando a gente explode, não é só a gente que sofre. Quando a gente explode, a gente acaba afetando todo mundo. Então, nada melhor do que cuidar de si próprio. Então, comece a cuidar de você. Mesmo sendo mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Cuide de você, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar dos seus filhos. Se você, como pai, não estiver bem, você não consegue cuidar dos filhos, da esposa, da casa, do lar. Então, todo mundo precisa cuidar de si próprio para depois cuidar dos outros. Então, mais uma vez, obrigado por poder levar essa mensagem para as pessoas, por levar esse entendimento para as pessoas, porque fez diferença na minha vida. Então, eu quero que faça diferença na vida de vocês também. Maravilha, então. Então, mais uma vez, falamos aqui com a Ana Sniper, tá? E que você possa, portanto, contar aí com o auxílio dela, sentindo assim no seu coração esse desejo. Boa sorte para você, tá? São 13 horas e 15 minutos, esse é o Tribuna Popular. Deixa eu ir aqui rapidinho o nosso apoio cultural e já volto com outros assuntos. De que daqui também para falar de algo com a gente. Daqui a pouquinho tem também participando com a gente por telefone, direto ao Real da Ajuda, a nossa amiga aí da Renovar Móveis. Afinal, é o Tribuna feito para você e é sempre uma honra ter você como ouvinte.